Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Sempre um prazer ter você conosco. Uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu te espero nas redes sociais da emissora que passam aí para você. E também, enquanto o programa acontece, a qualquer momento, você pode acompanhar a nossa programação ao vivo através do site www.hittv.com.br. Te espero também no meu Instagram, @jaquestefano, e a qualquer momento você envia para nós o seu WhatsApp no 11 3337 5886. A gente tem 2 assuntos para aprender aqui no nosso programa. Hoje, no segundo bloco, a gente vai entender sobre a importância da bula impressa nos remédios. Eu falo sobre esse assunto com o Alexandre Moraes, que é advogado, especialista em defesa do consumidor. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, já vai enviando para nós. Mas o nosso programa conversa agora, ao vivo, com o Rafael Medeiros, que fala conosco de Curitiba, é educador financeiro e palestrante e vai falar para a gente sobre como começar a investir. Tudo bem, Rafael? Boa tarde. Boa tarde, Jaque. Tudo bem? E você? Tudo ótimo. Eu lembro que quando a gente fez o nosso primeiro bate-papo, ficou faltando falar mais sobre por onde começar a investir. Hoje a gente trouxe a nossa promessa de continuar esse assunto, né? Exatamente. As pessoas se interessam muito pelo assunto, mas tem tanta informação hoje em dia que fica difícil saber caminho, né? Verdade. Então, a nossa ideia aqui nesse primeiro papo é realmente explicar e dar esse passo a passo para a galera. Rafael, daqui a pouco eu vou te pedir uma dica para as pessoas que receberam uma herança ou que, de repente, foram mandadas embora e conseguiram ter acesso a um valor um pouco maior, a um fundo de garantia. Já eu vou falar desses. Mas eu quero falar agora mais sobre a população comum, que recebe o seu salário todo mês, que gasta cada tostão que recebe, se bobear, ainda entra no cheque especial e fala, não, quero me organizar. Dá para eu começar a guardar pouquinho? Dá para eu começar a guardar R$100 por mês? Com certeza, já que eu costumo dizer que o valor é o menos importante. A quantia, ela não importa tanto. O mais legal é você simplesmente começar a salvar uma parte desse dinheiro. Porque realmente, se fica parado na conta, as pessoas acabam gastando. Então, o que é importante? A gente vai falar sobre produtos daqui a pouco, mas o mais importante é a pessoa criar o hábito de, ao longo dos meses, separar um dinheirinho e colocar em algum lugar. O mais tradicional acaba sendo a caderneta de poupança, que está acessível, está ali na conta da pessoa. Mas a gente sabe que existem produtos tão seguros quanto que rendem um pouco mais. Então, para quem quer investir de verdade, vale a pena ficar aqui com a gente, porque tem bastante opção interessante. Mas o primeiro passo é fazer esse dinheiro sobrar. Sem o dinheiro sobrar, não adianta nada você conhecer sobre todos os produtos de investimentos, porque você não vai conseguir, de fato, investir, né? Agora, Rafael, uma dúvida que eu tenho aqui, até como consumidora também. Às vezes a gente vai comprar um produto que é um pouco mais caro. Vou dar o exemplo de um celular, que você vai pagar 2, 3, 5, sei lá, tem celular acho que de até R$9.000, né? Aí você pensa, vamos supor que a pessoa tem esse dinheiro guardado. E a pessoa fala, será que compensa eu investir esses R$9.000 e parcelar o celular? Ou eu compro o celular à vista e junto o dinheiro de novo? Como tomar uma decisão como essa, Rafael? Depende? Eu vejo que isso é muito mais pelo comportamento que a pessoa tem, né, para tomar decisão, do que necessariamente olhar para o lado financeiro. Por quê? Se a gente olhar para o ponto de vista financeiro, considerando que o cara não vai ter nenhum tipo de desconto pagando à vista, ele consegue parcelar de fato em vezes sem juros, financeiramente faz sentido, porque você congela o valor da compra agora, né, você não vai ter um reajuste e você deixa o seu dinheiro investido, trabalhando para você, então no fim das contas vai valer mais a pena ir pagando parcelado, mas mantendo esse dinheiro lá. Agora, trazendo para a realidade brasileira, onde muita gente, como você comentou também, gasta tudo que tem, entra em cheque especial e uma série de coisas, às vezes a pessoa vai entrar nessa jogada imaginando que ela vai ser responsável a ponto de manter esse dinheiro investido, né, que ele tem esse propósito de comprar esse celular, como você deu exemplo, mas na verdade ela não consegue. Então ela vai assumir uma parcela, vai gastar esse dinheiro com outras coisas e depois o orçamento dela vai apertar porque ela não vai conseguir quase que lidar com essas parcelas. Então é preciso ter muito cuidado e entender como que está sendo a tua relação com o dinheiro para tomar a melhor decisão. Para quem consegue se controlar, para quem já tem organização e já até investe, vale a pena esse modelo do parcelamento, né? Mas para quem não está bem satisfeito ainda com a forma que está lidando com o dinheiro, não está bem seguro, aí, na minha opinião, vale mais a pena você já resolver de uma vez, compra à vista, né? Isso para evitar problemas. Mas claro, é importante verificar se você não tem um desconto. E aí, nesses casos, se eu tenho, por exemplo, 10% de desconto para pagar à vista,
muitas das vezes faz sentido eu já pagar à vista, né? E até me livrar dessa conta, de um ponto de vista emocional, né? Tem gente que não gosta de parcela. Então é uma coisa bem pessoal, né? Eu não gosto de regrinha pronta, mas é importante que a pessoa se conheça para entender qual que vai funcionar melhor para ela. Perfeito, Rafael, porque é muito pessoal também. Eu, particularmente, fui criada numa família que meu pai sempre comprou tudo à vista. Eu tenho um pouco de pavor de parcela. Quando eu chego na escola do meu filho, eles falam, olha, o material à vista, que é super caro de escola particular, tem 5% de desconto. Eu prefiro comprar esse material à vista do que ter, sei lá, 10 parcelas de R$ 300. Então, isso também é pessoal, né? Porque o valor sai quase a mesma coisa. Exatamente, né? Se o valor sai quase a mesma coisa, vai para decisão mais emocional, né, do que se a gente olhar friamente para os números. Mas é realmente de pessoa para pessoa. Tem gente que não se incomoda em ter uma série de parcelas, tá tudo bem, mas qual que é o grande ponto do parcelamento? A partir do momento que eu me comprometo com uma parcela que seja de R$ 100, no próximo mês eu tenho R$ 100 a menos no meu orçamento. Então, se eu recebia 2.000, agora eu não tenho 2.000 para gastar, eu tenho 1.900 só, porque 100 já estão comprometidos. Muita gente vai nessa questão de parcelar, e ela, no subconsciente dela, ela ainda tem os 2.000, ou seja, ela gasta 2.000, só que ela já gastou e já comprometeu nos meses anteriores. Esse é um grande ponto que as pessoas precisam tomar cuidado. Para quem tem esse tipo de dificuldade, não adianta querer pensar em investimento, em crescer patrimônio, uma série de coisas. Ela precisa tratar primeiro isso, para que, ao longo dos meses, ela consiga fazer sobrar esse dinheiro, para daí sim você dar um destino adequado, que é um pouco do que a gente vai falar aqui, né? Perfeito. Para eu entrar propriamente em investimento, Rafael, eu queria uma última dica que eu acho importante para introduzir o nosso bate-papo, que é sobre as pessoas que estão com alguma dívida e às vezes estão com essa dívida parcelada e pensam, olha, a dívida está parcelada, tem uns juros grandes, eu vou começar a guardar dinheiro. Muitas pessoas me falaram de um programa que aconteceu recentemente e agora nos últimos anos, quando a pessoa entra, se eu não me engano, até no site do Serasa ou no aplicativo, eu não sei exatamente como é que é, tem ali quanto sairia a dívida à vista e me parece que tem desconto de 70%, 80%, 90%. O brasileiro gosta do nome limpo. Vale a pena juntar esse dinheiro, ao invés de ficar com parcelas que vão fazer com que esse valor no final seja, às vezes, o dobro do que seria à vista e quitar, para daí a gente poder depois entrar no papo investimento em si? Normalmente sim, mas é preciso também tomar cuidado para entender, porque assim como tem essas possibilidades de limpar o nome, de pagar com desconto, existem alguns problemas também nisso, tem muito golpe pela internet aí, então é bom tomar cuidado, né? Então procurar realmente opções que façam sentido, procurar o próprio Serasa que você comentou, é uma opção, tem esses feirões com descontos, uma série de coisas, porque o que acontece? A pessoa, às vezes ela fez uma dívida de R$ 1.000, deixou de pagar no cartão de crédito, passaram-se vários anos e isso virou muitos milhares de reais, o que se tornou impagável e, enfim, a pessoa deixou de lado. Então, assim, o primeiro ponto é a organização de fato, para entender se vale a pena eu quitar agora ou não. Porque muita gente já que faz o quê? Recebe um dinheiro, paga a conta. Recebe um dinheiro, paga a dívida. E não é que não deva pagar. Sem planejamento, paga aquela dívida, aí você fica sem nada de dinheiro. Aí você tem um problema no teu mês. Você precisar buscar crédito no mercado. Aí você pega esse crédito, aí você paga outra conta. E vira um ciclo. Muitas vezes faz sentido guardar o dinheiro, mesmo sabendo que eu tenho a dívida, deixa eu me reorganizar aqui, para que depois, no momento oportuno, eu escolha o que eu vou pagar de fato. Isso falando mais das dívidas atrasadas, não das contas do mês a mês. Porque senão, se a gente ficar nesse ciclo de peguei dinheiro e paguei, peguei dinheiro e paguei, daqui a pouco eu resolvo uma dívida que é melhor eu resolver do ponto de vista financeiro porque os juros são maiores, só que aí eu tenho um outro problema e vou precisar fazer uma outra dívida. Então a gente precisa ir com calma, conhecer a situação para, de fato, criar um plano e saber o que atacar primeiro. Muita gente vai na loucura de sair pagando conta e aí resolve um problema, cria outro. E assim vai, né? Tá fazendo uma troca que não seria tão viável para aquele momento, né? Agora, Rafael, vamos lá. Vamos começar a guardar dinheiro. Olha, o nosso público pegou todas as suas dicas, a gente está bem organizado, ninguém que está assistindo tem dívida agora, chegamos nesse ponto. Ou vamos começar a guardar o nosso dinheiro para a administração de como pagar essas dívidas. Você já falou que a gente tem o hábito, a primeira coisa que a gente pensa é guardar esse dinheiro na caderneta de poupança. Tem investimentos melhores em que a gente tenha fácil acesso? Sim, hoje em dia a gente tem muito mais acesso a contas digitais, por exemplo, que tem produtos interessantes. A gente tem acesso a corretoras de valores, que são os locais onde você vai encontrar uma infinidade de investimentos. Então, assim, do ponto de vista de mais
adequado para investir, eu sempre sugiro as corretoras de valores, porque é um local onde você vai ter ofertas de vários tipos de produtos, de instituições diferentes, com qualidades diferentes, enfim, você vai ter uma variedade muito maior, né, do que você vai encontrar no seu próprio banco, por exemplo. Então, claro, as pessoas sempre querem o máximo de rentabilidade possível, mas é importante, num primeiro momento, privilegiar a questão da segurança. Então, se a gente olhar para a poupança, que é o produto um dos mais seguros que tem, que as pessoas gostam, confiam e tem essa facilidade, um produto similar que a gente pode comparar é o Tesouro Selic, que é um programa do governo federal, né, um programa que você empresta dinheiro para o governo para financiar, né, a dívida pública e tudo mais, e você recebe juros de volta. É parecido com a poupança, né? O dinheiro da poupança ele vai para ser utilizado em infraestrutura, em uma série de questões. Mas esse dinheiro do Tesouro Selic, por exemplo, ele vai para o governo, só que esse governo não é interessante não honrar, e nunca foram honrados, então acaba sendo um investimento seguro que você também consegue resgatar a qualquer momento. Então, esse é um ponto importante, você entender como que você precisar desse dinheiro para poder escolher o produto, porque vai ter aquele que vai prender o seu dinheiro por mais tempo, vai ter aquele que tem um risco maior, mas para começar, o Tesouro Selic é uma opção muito viável, que vai render um pouco mais do que a poupança e tem uma segurança, na minha opinião, maior até do que a própria poupança. E tem valor mínimo para investir no Tesouro, Rafael? Tem vários tipos de produtos do Tesouro Direto. No caso do Tesouro Selic, são R$100 e poucos que você consegue investir, mas tem outras opções dentro do programa do Tesouro Direto que em R$30, R$40 você já consegue acessar, né? Então, assim, se a pessoa não consegue guardar nem os R$130, R$140 ali para começar a investir no Tesouro Selic, por exemplo, que seria o mais adequado para poder resgatar a qualquer momento, sem qualquer risco de perda e tudo mais, deixa na poupança mesmo, acumula um dinheirinho, depois você manda para a corretora e investe. Até pelos próprios bancos é possível investir no Tesouro Selic, por exemplo. Só que, se a pessoa quer começar já da maneira correta, a minha sugestão é já partir para uma corretora de valores aí, porque é lá que é o lugar mais adequado para encontrar os produtos que funcionam mesmo para quem não tem tanto dinheiro. Dentro do banco, você encontra opções similares, mas normalmente você precisa ter bastante dinheiro para começar a encontrar opções viáveis, né, e interessantes do ponto de vista de rentabilidade. Rafael, vem cá, você falou uma coisa que me fez lembrar que a gente está com um boom de bancos digitais hoje em dia. A gente não tem, alguns bancos eles nem têm, você não consegue ir até a agência sacar o seu dinheiro, fica tudo ali no digital. E esses bancos têm trazido propostas interessantes, até de juntar seu dinheiro, de guardar seu dinheiro. Você pode ali fazer um recolhimento, alguns têm uma caixa para você separar, um recolhimento que, olha, se você colocar esse aqui rende tanto, você resgata a qualquer hora. Esse aqui rende muito mais, mas você só pode resgatar daqui a 6 meses. São opções confiáveis, porque eu também já ouvi falar que muita gente tem medo desses bancos virtuais quebrarem ou sumirem com o nosso dinheiro. Você que está aí na área, o que diz para nós? Então, Jaque, esses bancos eles passam pelo mesmo processo que um bancão tradicional passa para existirem, né? Então, a segurança ela é parecida. É claro que existem os bancos maiores que já são mais consolidados do que esses digitais até, mas os digitais eles contam com as mesmas proteções. Então, por exemplo, se você compra um produto ali que é o CDB, que ele é um produto bem conhecido, que você está emprestando dinheiro para o banco, e você comprou num banco digital, ele tem uma proteção do Fundo Garantidor de Créditos até R$250 mil por CPF, por instituição. Então, caso esse banco venha a falir, você vai receber o dinheiro que você investiu de volta. É a mesma proteção que eu vou ter num banco digital que eu vou ter num banco tradicional. A diferença é que o processo é muito mais rápido no digital, a forma de você acessar o atendimento, na minha visão, é muito melhor. Então, a questão de não existir uma agência física, para mim, não é um problema, porque eu detesto ir na agência física, eu acho que dá mais trabalho, demora demais, mas é uma questão, assim, de você ir pegando confiança também. O risco existe em qualquer coisa, né? Mas a gente precisa entender até que ponto vai esse risco para a gente saber se vale a pena a gente explorar ou não. No caso desses bancos digitais, tem vários muito conhecidos, não vejo problema nenhum, especialmente para quem quer começar, para quem quer fazer esse exercício de colocar nessas caixinhas ou nesses CDBs que eu comentei. Então, vale muito a pena esse primeiro passo, pela facilidade, né? E depois vai as coisas também. Então, é óbvio que é importante pesquisar sobre a instituição, mas não precisa ficar muito... Tem gente que fica
completamente travado por causa disso, porque, por fato de ser digital, é mais arriscado. Não necessariamente, tá? Agora, falando de risco, o Tesouro e a Bolsa implicam em algum risco? São tipos de produtos muito diferentes, né? Na bolsa de valores, você está investindo em negócios, né? Então, esses negócios, eles estão dispostos a muita coisa da economia o tempo todo, e na bolsa de valores especificamente, os preços variam conforme as pessoas compram e vendem. Então, se acontece alguma coisa que as pessoas entendam que isso pode prejudicar a empresa que elas investiram, elas podem decidir vender as ações, por exemplo. Isso faz com que o preço caia, porque muita gente querendo vender, automaticamente as pessoas começam a baixar. No tesouro direto, por exemplo, você não tem tanto problema. É a renda fixa que a gente chama, né? Então você empresta o dinheiro numa determinada condição e você vai receber aquilo que foi acordado lá na frente. Na renda variável, que a gente negocia na bolsa de valores, eu não tenho essa noção. Qual que é a parte boa? Eu posso ganhar muito mais, e a parte ruim é que eu posso perder meu dinheiro. Então eu preciso saber o que eu estou fazendo, né? Então, o que eu trago sobre esses pontos? A parte de bolsa de valores, ela é mais sedutora, né? Eu invisto em bolsa, eu compro ações das empresas, as pessoas gostam de falar sobre isso também, mas é preciso estar alinhado com o que a pessoa busca. Não é um lugar que você vai colocar um dinheiro agora e esse dinheiro vai se multiplicar diversas vezes de uma maneira fácil, rápida e sem risco. Não vai acontecer. Então, a gente precisa respeitar o nosso processo, começar aos pouquinhos e focar principalmente em guardar o dinheiro, deixar ele seguro, para depois pensar numa rentabilidade, pensar nas outras coisas, né? Essa é a minha visão sobre os investimentos, apesar de muita gente já querer pular etapas, né? Sabe, Rafael, eu conheço uma pessoa que é formada, ganha muito bem, investe na bolsa. Eu percebo que ele fica quase full time, ele sabe tudo o que está acontecendo. Embora ele tenha um consultor dele, ele fica muito por dentro, porque ele já perdeu dinheiro, assim como ele já ganhou dinheiro. Só que ele sabe que ele está investindo, que ele pode perder a qualquer momento, e daí compensa porque em outro momento ele ganha. Mas ele é um perfil de investidor agressivo. Isso não é para todos nós, muito menos para o começo de todos nós, não é isso, Rafael? Perfeito. Essa é uma pessoa que gosta do mercado, ela entende e vive isso, como você falou, é full time nisso. Isso é um tipo de investidor. Ele está acompanhando, ele vai nesses movimentos de curto prazo, sabe que vai ganhar um pouco, vai perder um pouco e tudo mais. Isso vai acontecer. Mas, para nós, pessoas comuns, eu me incluo nisso, né? Eu tenho meu trabalho, apesar de falar muito de investimentos, eu não foco, não fico olhando para o mercado o tempo todo. E assim, eu vou ganhar meu dinheiro, com base nesse dinheiro eu vou investir uma parte em renda variável, em bolsa de valores. Mas eu não quero ficar acompanhando o mercado o tempo todo. Eu vou investir e deixar lá paradinho, entendendo que aquele crescimento vai vir no longo prazo. Então é importante que as pessoas conheçam o próprio perfil, o quanto querem se envolver com os investimentos para escolher o que é mais adequado, né? Porque não adianta eu querer seguir uma dica, porque quando eu sigo uma dica, eu estou naquele cenário daquela pessoa, aquela pessoa gosta, aquela pessoa entende. Talvez eu nem queira isso. Então eu preciso me conhecer primeiro para poder escolher aquilo que é mais adequado. Por isso é importante a importância, na verdade, de você buscar ajuda também, né? Busca uma ajuda, entende com o teu consultor, com o teu assessor ali qual que é a melhor forma para você, e aí você vai caminhar para o caminho correto, né? Era até isso que eu ia falar, Rafael. A gente está trazendo dicas aqui comuns, mas dependendo da sua situação, o mais importante é você procurar uma ajuda para não se prejudicar. Quero vir agora para aquele momento, Rafael, daquela pessoa que recebeu uma herança ou que vendeu um imóvel, que está com dinheiro acima de 200, 300, 400 mil, ou às vezes pegou ali 40 mil de acesso do fundo de garantia de uma empresa em que trabalhou muito tempo e fala, agora eu tenho um montante. O que eu faço com esse dinheiro? Eu coloco todo num lugar só? Na verdade, é assim, a pergunta tem que ser para a própria pessoa. O que você quer fazer com esse dinheiro? O que você vai usar ele? Porque, assim, se é um dinheiro com objetivo de aposentadoria, eu vou investir de uma maneira. Se eu pretendo comprar, eu vendi um imóvel, juntei uma grana e pretendo comprar outro daqui a alguns meses, eu posso deixar num Tesouro Selic, por exemplo, deixo ele ali rendendo um pouquinho, porque eu sei que eu já vou precisar. Agora, eu não vou precisar desse dinheiro, uma parte eu vou usar para trocar de carro, a outra eu vou deixar como uma reserva de emergência e a outra eu vou pensar na aposentadoria. Ok, eu posso ter uma parte em ações, pensando na aposentadoria, eu posso comprar um CDB, um outro produto de renda fixa, pensando em trocar meu carro, eu posso deixar no próprio Tesouro Selic com o objetivo de reserva de emergência, mas não tem uma resposta pronta para essa pergunta porque depende da pessoa, né? Depende do conhecimento dela, do que ela quer fazer também. Então, nessa situação, o que eu recomendo? Você pode, por exemplo, pegar tudo e colocar num Tesouro Selic da vida,
a depender, claro, da quantidade que for, mas via de regra você consegue fazer isso, né? Por esses valores que você comentou, não teria problema nenhum, até que se tome uma decisão do que de fato vai ser feito. Então, Porque, de assim, imediato, estando no você já Tesouro... coloca para ir rendendo um pouquinho enquanto você decide com a família ou pensa, vamos comprar uma Exato. casa, vamos deixar guardado para daqui 2 anos trocar o carro, enfim, seja lá o que for, né? Exatamente, porque qual que é o risco? O risco maior não é você perder o dinheiro. Mas imagine que você pega esse dinheiro e coloca tudo num produto interessante aqui, rentabilidade boa, seguro, mas ele vai vencer só daqui 3 anos. E aí eu preciso do dinheiro daqui 1 ano. Eu tenho dinheiro, mas não consigo acessar. Esse é um risco, que é o risco de liquidez que a gente chama. Eu preciso do dinheiro e não posso acessar ele. Então, para evitar esse tipo de problema, é importante ter clareza do que você quer fazer de fato antes de escolher os próprios investimentos. Até porque, né, Rafael, é muito tempo. Você já imaginou você ter um dinheiro preso por 3 anos e esse dinheiro você guardou, por exemplo, para os seus filhos. E daí um dos seus filhos, nesses 3 anos, vai casar e você queria poder ajudar a comprar o apartamento dele, mas o dinheiro está preso, aí ele vai ser obrigado a financiar para depois você ajudar. Se tivesse pensado melhor e pudesse ter acesso, esse dinheiro seria bem-vindo, né? Sem dúvida. E assim, é muito para pensar só na rentabilidade, que às vezes as pessoas escolhem esses produtos, mas elas esquecem que talvez elas precisem para outra coisa e que os planos mudam. A gente está falando agora, daqui 1 semana pode ser que o plano mude, daqui 1 mês. Então a gente precisa estar preparado para isso. Se eu tenho uma reserva para atender as coisas e esse dinheiro eu sei que eu não vou precisar, aí tudo bem. Mas se eu estou na dúvida se vai existir a possibilidade de precisar do dinheiro, aí a minha recomendação é não travar ele por um tempo muito longo, que senão você pode acabar tendo problemas. Às vezes você tem o dinheiro, mas você vai ter que recorrer a um empréstimo porque precisa dele para agora e não consegue acessar, né? Ou ainda ter prejuízo. Tem uma porcentagem do salário que você indica guardar por mês? Rapidinho, por favor, Rafael, que eu tenho que encerrar. Não tem uma regra para isso, mas em torno de 10% é bem adequado já. Ó, vou deixar para quem quiser entrar em contato o Instagram do Rafael, que é @partilpoupar, @partilpoupar, tá passando aí para vocês. Rafael, vou me preparar para dar um recadinho e eu queria deixar uma última pergunta. Tá me ouvindo? Tá? Agora sim. Que a gente sabe que tudo que acontece na nossa política, na nossa economia e até mesmo essa tragédia no Rio Grande do Sul, que a gente sabe que vai trazer consequência para todo o país, até porque eles são principais fornecedores de vários alimentos, produção, por exemplo, de arroz e outras. A gente fica pensando, será que isso vai mexer a ponto de ser necessário eu ter um dinheiro guardado em casa? Será que eu posso confiar de deixar esse dinheiro no meu banco? Eu sei que é pura especulação, mas para esse momento em que as teorias da conspiração surgem, e eu sei que as pessoas estão te perguntando sobre isso, o que você indicaria? Quem tem um pouco de dinheiro guardado pode ficar tranquilo? Eu entendo que sim, é claro que vão ter consequências, a gente vai passar por problemas, mas o mais importante é você escolher esses produtos seguros, né? Instituições boas, né? Bancos bons, ou no próprio Tesouro Selic que eu comentei, você pode fazer isso. E assim, não dá pra gente deixar de viver por causa de tudo que está acontecendo. É realmente uma tragédia, é complicado, vai ter implicações, mas o melhor que a gente pode fazer é cuidar do nosso dinheiro, deixar ele num lugar seguro, esses que eu comentei são seguros. Não precisa, na minha visão, você deixar em casa com medo que vai tudo quebrar. Não acho que vai ser o caso, então, muito pelo contrário, eu acho que as coisas tendem a melhorar até com o tempo, mas, de fato, a gente vai precisar se preparar, com toda certeza, né? Eu vou para o intervalo e daqui a pouquinho eu tô de volta, não saia daí. Nosso programa está de volta, esperando a sua participação no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886, para nesse bloco a gente entender sobre a importância da bula impressa nos medicamentos. Eu vou falar sobre esse assunto com o doutor Alexandre Moraes, que é advogado, especialista em direito do consumidor. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem, Jaque. Boa tarde à nossa audiência, aos telespectadores. Uma honra estar aqui. Prazer te receber aqui, doutor. E vamos começar até para a gente entender essa discussão que está acontecendo, se vai tirar bula, não vai tirar bula. No seu ponto de vista, por que a bula impressa nos medicamentos é importante? Já que é fundamental a bula impressa na caixa dos medicamentos, como sempre existiu. Ninguém se posiciona em sã consciência contra uma bula digital, a criação de uma bula digital, de um QR Code impresso na caixa ou na própria bula, que a pessoa tenha mais uma modalidade de acesso para os deficientes visuais, para outros tipos de deficientes. Isso é muito bom, isso é muito bem-vindo. Como diz a cantora, o novo sempre vem. Então, é muito bem-vindo. O que nos causa imensa preocupação, aí sim, é com a quantidade de pessoas excluídas digitalmente. Segundo o IBGE,
nós temos mais de 29 milhões de pessoas excluídas da internet. Nós temos mais de 21 milhões de idosos no país. Nós temos ainda os não letrados digitais, estes que enfrentam problemas imensos com os aplicativos de banco, que caem em golpes, abrindo QR Codes maliciosos, estes que muitas vezes vão em restaurante para ver um cardápio digital numa mesa, isso já tem sido revisto em vários estados, e ali, ao invés de ser um QR Code, um cardápio, é um golpe. Então, isto nos causa muita preocupação, né? Apesar de que a recente lei das bulas digitais, assim batizada em 2022, disse que vai facilitar e democratizar o acesso, nós entendemos que não. Porque ela, ao mesmo tempo que cria a bula digital, que nós somos amplamente favoráveis, ela desinventa a bula impressa. Eu não posso excluir 29 milhões de pessoas para poder ter acesso ao digital, não faz sentido, né? Não faz nenhum sentido, é uma distopia isso. É uma pirâmide invertida, uma coisa que a gente não imaginava. E a gente se pergunta, quem atende? Que interesse atende? Os nossos telespectadores, telespectadoras que estão nos ouvindo, eu perguntaria, quem aí quer pegar um smartphone e ler uma bula de medicamentos? Quem vai ter paciência de ficar aumentando, diminuindo? Ou quem ali vai, depois de realizar a compra na farmácia, vai esperar uma logística para alguém te trazer uma bula impressa? Doutor, isso já existe. Deixa eu até trazer uma coisa que eu acho que é para a gente pensar um pouco no nosso dia a dia. Eu tenho um filho de 6 anos. O senhor, hoje, seus filhos estão maiores, o senhor estava me falando, mas já passou por eles pela época deles menores. Se é de madrugada, você precisa fazer uma medicação, você pode até mandar mensagem para o pediatra, você não sabe se ele vai te ouvir, muita gente não tem pediatra particular para poder mandar mensagem. Na hora do sufoco, você já imaginou você ter que abrir o celular, tá de noite, você não tá nem enxergando direito, aí você abre, você diminui. Gente, pelo amor de Deus, pega o medicamento que você já sabe qual é, por exemplo, a dipirona, a criança tá com febre. É o que eu faço, você pega a bula e lembra quantos ml é, porque às vezes é na madrugada, você não tem de cabeça quantos ml é, você vê ali o peso do seu filho. Tô dando um exemplo, hein? Medicar um idoso na madrugada, minha avó faleceu ano passado, ela morava com a minha mãe, às vezes ela acordava de madrugada passando mal, é o acesso à bula, vou pegar o meu remédio que eu sei que o médico já deu, mas eu preciso lembrar quantos ml, quantos comprimidos, como que é para fazer isso, mas já tomou aquele outro remédio, será que eu posso juntar com esse? Eu sei que o acesso digital também é importante, ele pode ser mais uma coisa, mas ele não pode ser a única coisa para a nossa realidade da pressa de medicar alguém, doutor. Exatamente, Jaqueline, já que considerando que o país tem dimensões continentais, você tem uma série de locais sem acesso à internet. Onde não chega nenhum tipo de dado. Quer dizer, a pessoa não vai ter a bula ou vai ter que esperar alguém levar a bula na casa dela? Qual que é essa proposta aí? Me explica. A proposta deles, que a agência regulatória Anvisa está tratando, a Anvisa que é sempre homenageada por nós, pela sua competência, mas aqui nós acreditamos que ela está enveredando por um caminho muito complicado, que leva até em discussão o que as agências reguladoras fazem pelo consumidor. Eu duvido que as pessoas estejam satisfeitas com os planos de saúde. Hoje nós tivemos notícia que uma grande operadora de plano está tirando crianças com espectro autista, está mexendo em plano de saúde. Vai dar um problema, e a gente se pergunta onde estão as agências reguladoras para defender o consumidor. Aonde estão? A Anvisa agora está preocupada em desinventar a bula, em tirar a bula de dentro da caixa do remédio, alegando num plano regulatório confuso, pouco transparente, que vai até 2027, que tem 2 fases de aplicação. Primeiro, se retira a bula impressa dos medicamentos de amostra grátis e também dos medicamentos distribuídos na rede médica. Se alega dentro do hospital, o médico está te dando remédio, você não precisa ler bula. Aspas, é isso que estão alegando. A amostra grátis, que também é bem polêmica, porque muita gente pega uma amostra grátis, utiliza 1, 2 dosagens, melhora, guarda na gaveta da cozinha. Daqui a pouco ele vai revisitar e ele não vai ter uma bula impressa, porque a Anvisa está achando que pode tirar. E isso eles chamam de fase 1 regulatória. Na fase 2, eles pretendem, baseados na experiência da fase 1, regular daí sim um oceano. É como se a gente nadasse numa piscina e daí fosse para um oceano. Né? A comparação é ruim, mas aproveitando que estamos falando de água, eu lembro dos meus amigos, meus familiares do Rio Grande do Sul, eu sou proveniente de lá, aquilo está um caos. Houve um cataclisma, houve uma inundação, é muito maior que uma simples enchente. Quem lá hoje conseguiria acessar uma bula como a Anvisa pretende fazer? Que farmácia que está disponível para imprimir uma bula e entregar para um usuário? Sem contar que a maioria das pessoas estão em abrigo. Se precisarem se medicar, se conseguirem encontrar uma farmácia e comprar um medicamento, é ali que elas vão ter informação sobre aquele medicamento, exatamente, né? Exatamente. Quem que vai dar um Google? As pessoas estão sem celular, as pessoas estão sem internet, as pessoas estão até sem água, né? Estão sem água, estão passando, eu tenho familiares em abrigos, eu tenho familiares que perderam tudo na cidade de Eldorado do Sul,
que é o nível ali da água do Guaíba, então a cidade sumiu. Meu Deus. Minhas primas, eu converso, ela não sabe mais onde é a casa, porque a fotografia aérea é só água. Meu Deus. Né? E elas estão trabalhando, já que saíram com a roupa do corpo, estão trabalhando em abrigos em Porto Alegre. E a gente só sabe pessoas... o que aconteceu de fato, só vai saber quando essa água baixar, Quando né? essa água baixar. Então, ali é um exemplo, apesar de que numa reunião da Anvisa, infelizmente foi usado um exemplo, dizendo que a bula digital está ajudando muito na guerra da Ucrânia. Olha, eu acho que as pessoas estão vivendo fora de uma realidade. A gente não pode criar coisas para uma bolha. Só para quem tem um smartphone moderno. Eu vi parlamentares subir a tribuna do Senado, sobretudo, pegar uma caixinha de remédio com iPhone 14 e dizer, olha que bacana, estou lendo a bula. Essa não é a realidade do povo brasileiro. E o senhor citou uma coisa muito importante, eu vou falar sobre, por exemplo, os meus pais, que têm 60 anos. Eu não consigo imaginar os meus pais olhando uma bula digital. Então, olha só, eu estou falando de pessoas jovens, pessoas que ainda vão viver muito. 60, 70, 80 anos. Hoje a gente tem vivido mais com a nossa independência, mas muitas dessas pessoas não têm acesso ao mundo virtual. Às vezes até tem um celular para falar com os filhos, mas não vão conseguir pesquisar uma bula. Isso também tem que ser levado em consideração, né, doutor? Está sendo levado, está sendo debatido. É importante dizer, já que também é o seguinte, na semana passada, a Comissão da Saúde da Câmara dos Deputados, que é uma das maiores comissões que tem lá, com orçamento considerável, ela nos recebeu para conversar do movimento Exige a Bula, que é um movimento que eu criei no escritório de advocacia. É um movimento orgânico, baseado na política estudantil, baseado no bom e velho centro acadêmico, onde a gente vai atrás da ideologia, a gente vai atrás de defender o direito do consumidor, que há mais de 20 anos o meu escritório vive disso, aplicando o direito do consumidor nas mais diversas causas. Então, nós fomos ouvidos por parlamentares sensíveis. O tema é tão importante que se marcou uma audiência pública e agora, dia 21 de maio, haverá uma segunda audiência pública daí na Comissão do Idoso, proposta pelo deputado Raymond, do Rio de Janeiro. Ele quer discutir sob o ponto de vista da pessoa idosa, toda essa, aspas, modernidade. Que é quem consome boa parte dos medicamentos, inclusive, Pois é, né? o idoso consome, o idoso tem os analfabetos digitais, os excluídos, os não letrados digitais. Tem várias expressões para denominar aquela pessoa que quer ter direito de ir num restaurante e não usar um smartphone para ver um cardápio. Eu sou essa pessoa também, tá? Eu e meu marido, a gente não acredita. E olha, a gente tá na fase dos 40 e a gente já não aguenta quando a gente chega no lugar e tem que acessar QR Code. Até porque eu, como jornalista, eu acho que tem a ver com quem eu sou também. Eu gosto de papel, eu gosto de ver, eu gosto de pegar. E por isso que eu acho que eu gosto tanto da bula também. Mas agora eu quero que o senhor me diga uma coisa, doutor. Peraí. Dei todo aqui meu discurso que eu sou a favor da bula. Mas se for diminuir muito o valor do remédio, que eu sei que essa é uma das alegações, vai diminuir, tipo, sei lá, muitos reais? Nossa, já que essa alegação ela é tão esdrúxula, o preço da bula de medicamentos, 4 centavos nos genéricos, meu Deus, 6 centavos nos remédios. 4 centavos é o que diminuiria, então. Quem vai dar desconto de 4? Veja, atenção, não são 40 centavos, nem 60 centavos. É 0,04, 0,06. Eu duvido que a indústria dê esse desconto para o consumidor brasileiro. E eu duvido que o consumidor queira aceitar um desconto abrindo mão de uma garantia de um direito que ele tem. Imagina. Receber uma bula. Até porque, se for para os quebrados, eles nem vão devolver esses centavos, Imagina. né? A gente sabe disso. Imagina. Agora, também tem uma outra questão que eu quero saber, doutor. Questão ambiental. Absolutamente relevante essa pergunta. Também serviu de base para a criação da bula digital. Se dizia, não, nós vamos salvar florestas, nós vamos salvar a natureza. Eu fui pesquisar. O papel do advogado, assim como do jornalista, para defender uma causa, para falar de alguma coisa... Não vamos falar bobagem, vamos pesquisar, né? Vamos pesquisar. Então, nós vamos pesquisar. A maior indústria de celulose do mundo está no Brasil, chama Suzano. Como são as florestas que produzem a celulose para fazer o papel da bula? São todas florestas de manejo. Não se derruba uma árvore nativa. De 94 para cá, só se planta em áreas recuperadas. Se planta mais de 1.400.000 mudas dia dentro desse complexo produtivo deles. O argumento foi importado. Esse argumento de dizer que derruba a floresta para celulose, importaram de outros países, da França, da Holanda, da Alemanha, lugares que não têm extensão de terra como nós temos no Brasil. Aqui, nós temos uma indústria premiada internacionalmente. Existe uma indústria brasileira de árvores. É uma indústria focada em árvore para produzir celulose. Então, tem manejo florestal. O que sobra disso tudo, a bula, é 100% reciclável. Então, esses argumentos não se sustentam minimamente. E por que eles passaram pelo Congresso? Isso. É importante dizer para a nossa audiência. Por quê? Porque logo após a pandemia,
O sistema, tudo se alterou no Brasil, né? Claro. A forma como a gente trabalha, como a gente estuda, né? O Congresso também votou muita coisa no meio digital e votou em regime de urgência esse projeto de lei da bula digital. Tá. Significa o quê? Quando se decreta o regime de urgência, não se passa pelas comissões temáticas detidamente, não se passa na saúde, no consumidor, no idoso. Vai direto a plenário, a comissão que se manifesta no plenário. Quando esses parlamentares se manifestaram, alguns notaram e fizeram discursos e foram tirando de pauta. Mas a grande maioria entendeu, não, estão criando mais um sistema. Não entendeu, estamos tirando. Não entendeu, estamos tirando. agregando, né? Exatamente. Então, a lei em questão, que é a 14.338, no artigo 3º, parágrafo 4º, cria a bula impressa como referência para a bula digital, garante os direitos do consumidor, fica tudo bem. Só que aí, organizadamente, quem tem interesse, inserir um parágrafo 5º, que diz assim, ó, a agência de vigilância, a agência regulatória, vai escolher que modalidade de medicamento vai ter um tipo de bula. Seguindo o racional do quarto, era para ser a impressa mais alguma outra. Mas eles não estão entendendo assim e abriram um plano regulatório na Anvisa, dizendo que a intenção deles é retirar a bula impressa, da forma que está. Você vai ter garantia de bula impressa numa impressora de farmácia, tem quase 100 mil farmácias no Brasil, Jaque. Meu Deus. Tem quase 100 mil que farmácias. Que para você comprar um negócio, o sistema às vezes fica 2.000 horas para você descobrir o valor. Imagina para imprimir. Exato. E as pessoas preocupadas com o papel, como estão, parece que não estão preocupadas com aquela questão das grandes redes imprimir uma lista de ofertas quando dá o seu CPF. Você leva uns 8 minutos para comprar um comprimido. Isso mesmo. Um comprimido MIP, que é o medicamento isento de prescrição. Atenção, aqui tem outro detalhe também para o nosso telespectador entender. MIP é medicamento isento de prescrição. Por exemplo, quero comprar uma dipirona. Vou lá e consigo pegar sozinho. Dipirona, etc. Não significa que esses remédios não tenham risco no seu uso. Perfeito. A aspirina, por exemplo, pode levar à morte. A pessoa pode morrer tomando uma aspirina. Para esses MIPs hoje, segundo a orientação da Anvisa de dezembro de 22, não precisa mais ir 100% das bulas impressas, vai só 10%. Ué, mas vai ser na sorte? Como que vai ser isso? O resto é no QR Code. Ou você tem que fazer um barraco na farmácia para pedir uma bula de aspirina, para alguém conseguir para você. É assim que a Anvisa está olhando o tema. Então, ela já tirou e a alegação é, mas as pessoas não estão pedindo bula. Veja, parece que ninguém pergunta se compra um televisor, um telefone, um rádio, se vem o manual, né? Parece que manual... Estão esquecendo que a bula é o manual do medicamento, é o manual de uso. Doutor, eu estou trazendo isso para a prática, que é para as pessoas se verem também, porque quanto essa discussão é importante. Eu me lembro que mesmo quando o médico prescrevia, quando a minha mãe, que ficou com a responsabilidade de cuidar da minha avó, ia medicá-la, ela lia aquela bula inteira para saber se podia dar problema com algum outro medicamento que ela estava usando, no caso da minha avó, que era diabética. A bula traz todas essas informações e eu trago aqui o meu manejo como mãe, muitas vezes, que eu quero ver ali o ml para a idade. Eu sei que a boa parte de nós poderia fazer isso de maneira digital, tem a questão da preferência, mas quando eu falo de pessoas como a minha mãe, com 65 ou mais, que também são idosos cuidando de idosos, como é que vai fazer? Que não vão saber fazer isso, doutor. Já que você está tocando no ponto mais importante, eu lamento pela sua avó, é um ato de amor. Ler uma bula, ler as instruções do que vai se dar a uma pessoa idosa. A nossa saúde vai diminuindo com o tempo, com a idade, todo mundo vai passar. Quem tiver sorte de ficar idoso vai passar por isso. E quem tiver a sorte de ter pessoas amorosas na família, como você tem na sua, e os nossos telespectadores, todos, a grande maioria tem pessoas preocupadas, nós devíamos estar discutindo hoje é a leitura das bulas, não é se vai tirar a bula física e vai colocar de outro jeito, vai dificultar o direito do consumidor. A gente tem que discutir exatamente o que você disse, a leitura, vamos ler o que tomamos, o que consumimos, um refrigerante, uma água, um isotônico, para que serve, como ele vai impactar. Nos 20 anos é uma coisa, nos 40, 50 é outra, o impacto é outro. E a bula serve fundamentalmente. Se discutiu muito ao longo dos anos na doutrina consumerista de direito do consumidor, da Lei 8.078 de 90, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, se discutiu anos e anos estas garantias básicas ao consumidor. É disso que nós estamos falando, nós não podemos abrir mão dessas garantias básicas. Hoje a discussão era para ser, leia a bula.
E, doutor, o senhor Não é me retire faz a bula. lembrar de uma frase que é curiosa, né? Que as pessoas falam, se você for ler a bula, você não vai tomar remédio nenhum. Então, leia a bula, para você claro. não se automedicar sozinho. É justamente sobre isso, claro, né, doutor? essa é um dito popular, como tem outros. Política não se discute, futebol não se discute. Não, todo mundo brinca, fala de futebol, todo mundo fala de política, tem uma preferência. Outra, infelizmente, estamos um pouco polarizados, mas nós temos que superar isso, respeitar o direito do outro de escolher o que ele quiser. E no medicamento também é um produto. Veja, a diferença de veneno e medicamento é a dose. É a dose. Doutor, um outro ponto muito importante da bula também que eu digo, a minha irmã, ela tem uma condição no coração que eles chamam ela de hiperdinâmica, o coração dela é um pouco mais disparado. Às vezes ela vai numa consulta comum e esqueceu de falar isso, esqueceu de contar alguma coisa do histórico dela. Quando ela vai tomar qualquer medicamento, eu e minha mãe, a gente perturba. Leu a bula. Por quê? Porque às vezes deixou, você que tem qualquer condição. Eu, por exemplo, tenho um tumor. Às vezes você deixou passar uma condição porque aquela consulta não era sobre isso. Você foi no médico porque estava com dor de garganta, ele te deu um medicamento. Mas aí a hora que você tá com o medicamento na mão, você fala, peraí, eu não falei pro médico aquilo, deixa eu dar uma lida, se tem contraindicação. Para quem tem isso que eu tenho, claro. Eu duvido que a gente vai fazer isso na internet, doutor. Fica difícil. Tem que pegar a bula, ler. O conteúdo que está descrito na bula é muito bem estudado por especialistas, coloca dosagem, superdosagem. Olha, o que fazer se você esquece de tomar um dia, Se esquece de tomar um dia, se tomou a mais, né? E olha, acidentes acontecem rotineiramente. Todo tempo acontece acidente. Tem um caso lá na minha terra agora, abatida pela enchente no Rio Grande do Sul. É um caso clássico. Agora, no ano passado, retrasado, um paciente hospitalar, ao invés de ingerir 3, ingeriu 20. Por um engano do corpo clínico do hospital, aplicaram 20 comprimidos. Ele tornou-se um vegetal. Está em estado vegetativo essa pessoa. Deus. Veja, tem uma bula ali. Mas essa bula é ambiente de hospital. Pois é, mas o parente que vai visitar, além de visitar o nosso familiar, de abraçar, de dar carinho, conforto, trazer uma maçã, uma flor, a gente vai no prontuário ler. Olha, a gente tem esse direito de ler o prontuário, olhar a medicação. Eu quero que você me conta como é que você fazia na sua casa, porque a minha mãe me ensinou uma coisa e eu faço assim com meu filho e a gente sempre fez. Eu lembro, inclusive, que da última vez que minha mãe foi ao médico com a minha avó, ela faleceu recentemente, por isso que eu falo dela o tempo inteiro. Eu liguei para minha mãe e falei, mãe, fica de olho no que vão dar ela lá, fica de olho, pergunta o medicamento. A gente tem esse direito, né, doutor? Tem esse direito, né? O prontuário é direito do paciente. Que todos os telespectadores saibam disso. Prontuário não é favor, é um direito. Né? É nosso. Nós temos direito de olhar, de retirar cópias, de fotografar, de levar para casa e estudar. Doutor, eu estou nos últimos minutos do bate-papo. Eu sei que um outro ponto também muito abordado é a questão da tecnologia, mas eu acho que a gente já falou bastante aqui sobre aqueles que não têm acesso. Mas para caminhar para o fim do nosso bate-papo, a gente como consumidor, qual é o nosso direito e o que nesse momento a gente pode fazer? Quais devem ser os próximos passos? Olha, acompanhar o nosso movimento Exija a Bula. Nós estamos em Brasília participando desse processo regulatório. As pessoas acabaram de responder uma consulta pública. Foi muito emocionante ver as pessoas se envolvendo. Mais de 95% das pessoas disse para a Anvisa que quer a bula impressa. Houve uma pesquisa Ibope com Datafolha, com mais de 2.000 pessoas, que também apontou 84% das pessoas dizendo que não abre mão do direito da bula impressa. Tudo isso está na Anvisa. Só que a Anvisa está trabalhando esses dados de uma outra maneira. Ela acha que ela tira a bula da caixinha e diz para a farmácia, aspas, se virar para ter bula. Né, para providenciar, para ter totem, ter impressora, qualquer coisa do tipo. Nós continuamos uma briga dentro desse processo regulatório, uma verdadeira briga, uma luta pelo nosso direito de manter a bula individualmente nas caixas de medicamentos como é. Então, eu recomendo que as pessoas acompanhem o nosso Exija a Bula. Lá eles vão estar informados semanalmente, diariamente. Nós estamos em Brasília gravando depoimentos parlamentares. Quando acontece a próxima reunião? Dia 21 de maio agora. E quais os próximos passos? Vai ter mais votação? O que acontece? O que acontece agora é o seguinte, existe um prazo regimental dessas audiências públicas de 4 sessões seguidas para depois sair um relatório da comissão. Esse relatório é aprovado na comissão e enviado para a Anvisa. Fora isso, já tem um projeto de lei para alterar essa lei da bula digital, para acabar com essa falácia de dizer que fica na mão de uma agência reguladora. Não é. Sempre foi competência do parlamento brasileiro discutir esse tipo de coisa, direito do consumidor. Não é para passar para a agência regulatória, que acaba passando para o poder privado. Acaba ficando a raposa cuidando do galinheiro. É isso que acontece.
E os parlamentares notaram, já teve um projeto de uma deputada do Rio de Janeiro, uma médica, a deputada Jandira Fegali, várias outras pessoas, o deputado Fraga. Então, os aspectos políticos é o que menos importa. Começou na esquerda, a direita aderiu e eles estão lá lutando para revogar, para alterar a lei da bula digital, ainda que ela tenha saído recentemente. Até mesmo porque, é importante, já que nesses minutos finais, dizer, essa lei que criou a bula digital tem um jabuti nela, que chama Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que atendeu outros interesses no controle, fabrico, matéria-prima e estocagem. É uma história muito mais longa. Doutor, eu tenho que encerrar. O que vai acontecer? Se eu não coloco a bula, eu consigo fazer mais remédio? É isso? Basicamente, qual vantagem Maria leva? É isso que eu queria entender. A vantagem de retirar a bula das caixas que nós estamos vendo é a manipulação e a velocidade de produção, sobretudo de genéricos, que crescem exponencialmente no Brasil. Então o tempo que eu perderia fabricando a bula, eu estou fabricando mais remédio. Quem faz a bula não são os laboratórios. Só para colocar? O que é, então? Existe uma logística de dobrar, colocar no cartucho e colocar o blister dentro. Tirando essa etapa, ganha um tempo na produção. É isso. A produção está me dando tchau, eu estou fingindo que eu não estou vendo, mas eu tenho que encerrar esse programa, doutor. Volte mais vezes para falar com a gente sobre direitos do consumidor. Será um prazer, muito obrigado. Por favor, para quem quiser entrar em contato, vou deixar o Instagram para você acompanhar o movimento, @exijabula. E tem também o Instagram do doutor, que é @Alexandre Rolf Moraes, certo, doutor? Isso. Tá passando aí direitinho para vocês, muito tá? Obrigado. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde. Atenção. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.